irmãos. Deus abençoe a todos. Antes de mais nada, eu quero pedir para o pessoal que está assistindo a se inscrever no canal, se você não se inscreveu, e nos seguir nas redes sociais. Bom, eu quero começar com uma oração, então, nesse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar ministrando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por ter ministrado através desse sermão, enquanto eu preparava, ter ministrado na minha vida, e que agora ministre aos meus irmãos, Pai, e a quem estiver assistindo. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe quem estiver assistindo e abençoe essa palavra, Pai. Me usa nesse momento para falar a Tua vontade. Amém. Amém. Eu quero pedir para vocês agora anotarem o meu título, o título da minha mensagem, que é Sabedoria versus Desespero. Ou sabedoria ou desespero, se ficar melhor para vocês. Bom, o foco da minha mensagem vai ser José do Egito. Lá em Gênesis capítulo 41, do versículo 14 ao 40. Gênesis capítulo 41, do versículo 14 até o 40. É uma passagem muito boa essa, né? Que é uma passagem muito importante na vida desse personagem que é José. Bom, para entenderem melhor o que vai acontecer aqui, José, ele era filho de Jacó. Ele foi o primeiro filho que ele teve com a Raquel. E foi um filho muito importante, porque quando José nasceu, Jacó ainda trabalhava para Labão. E para quem não lembra dessa história, Jacó trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. Só que antes disso ele trabalhou outros 7 anos e Labão entregou para ele Lia. Só que não era Lia quem ele amava Raquel. Mas ele também teve filhos com Lia. Então, quando José nasceu de Raquel, foi uma alegria muito grande para eles, para Jacó e para Raquel. E os irmãos de José, eles perceberam isso, o quanto o pai deles amava mais do que os outros, ele amava José. Então eles nutriram dentro deles uma inveja do irmão deles. O significado do nome de José, né, é que Deus acrescente. Não tem algo concreto do que exatamente o motivo de terem colocado esse nome em José. Porém, eu creio que a mais plausível nessa questão é a questão de ele ser o primeiro filho que eles tiveram, Jacó e Raquel, e eles queriam ter mais, né? Então, que Deus acrescente. Só que o significado do nome dele teve muito a ver também com o que iria acontecer com ele futuramente, né? Aonde ele chegou, qualquer lugar que ele foi, que Deus colocou ele acrescentou. Ele não foi uma pessoa que apenas ficou ali assistindo, né? Ele acrescentou em todos os lugares que ele entrou, ele somou. E isso é uma das qualidades que eu mais admiro em José, sabe? José é um dos personagens mais incríveis que tem na Bíblia. Eu gosto muito de ler. Todas as vezes que eu leio, que eu passo lendo por José, eu fico admirado com as coisas, com a sabedoria que ele tinha, né? Então vale a pena ler toda a história dele. Eu recomendo você ler toda a história dele e ler com calma e fazer aplicações em cima dessa história, porque é muito bom, é muito bom. Você vai aprender muita sabedoria com ele. Bom, nós sabemos que Deus abençoou ele com muitos dons, né? Ele era uma pessoa sábia, e ele era uma pessoa temente a Deus e principalmente Deus abençoou ele com um dom de interpretação de sonhos, né? Tanto que quando ele foi interpretar o próprio sonho, ele teve 2 sonhos. Quando ele interpretou os sonhos para os irmãos deles e para a família dele, né, eles não aceitaram muito bem. Eles acharam que ele estava falando num tom de superioridade. Por quê? Porque eles tinham da família. Então, Deus abençoou ele com esse dom. E o que eu quero colocar aqui
eu quero focar nesse momento na passagem de Gênesis 41, que é a passagem que ele vai interpretar o sonho de Faraó. Bom, eu vou explicar o porquê que ele está lá com Faraó, né? Os irmãos dele odiavam muito ele, por ele ser o mais amado, e então eles tramaram contra ele. Jogaram ele num fosso, assim, um buraco, e ali eles venderam ele como escravo. E para o pai deles, Jacó, eles mentiram, eles disseram que ele foi morto por um animal. Eles pegaram uma túnica, encheram de sangue, entregaram para o pai deles e disseram: o seu filho morreu. Né? E Jacó, como a gente vê ali, Jacó chorou muito, sentiu muito a falta dele, né? Porque foi um filho da velhice, né? Então ele amava muito José. E os irmãos dele venderam ele como escravo, e ele foi parar na casa de Potifar. Potifar ele tinha um cargo muito importante lá no Egito. Então ele trabalhou lá, e ele conquistou a confiança de Potifar. Em tudo que ele fazia, Potifar conseguiu notar, ele conseguiu ver a presença de Deus nele. Em tudo que ele fazia, ele prosperava. Tudo que ele botava a mão, prosperava. Ele sabia fazer qualquer coisa com sabedoria. Então, Potifar colocou ele como o braço direito da casa. Ele tinha direito a administrar todas as riquezas dele. José tinha direito de administrar. Só que Potifar tinha uma esposa, e essa esposa se interessou por José. Então ela ficou tentando, e sabiamente ele fugiu. Então teve uma vez que ela foi tentar ele, e ela agarrou ele pelas vestes e ele fugiu. Só que ele deixou a túnica para trás. Então ela alegou que ele tinha assediado ela, né? Então ele foi preso, foi para a prisão, e lá na prisão ele começou a agir sabiamente lá dentro, e ele se tornou o supervisor dos prisioneiros, né? Olha só o que Deus faz na vida da pessoa, né? Ele foi para um lugar onde não é bom, é uma prisão, né? É um lugar que não tem conforto algum, né? Então, se a gente vê as prisões de hoje, naquele tempo era muito pior, porque era muito mais precário as coisas, né? Então ele passou por tudo isso, e mesmo assim Deus exaltou ele dentro da prisão. E ele foi uma pessoa muito sábia lá dentro. E ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros que estavam lá dentro. Um que era o copeiro, né, e o outro era o cozinheiro. E ele interpretou esses sonhos e ele explicou o significado para eles, né? Então um deles iria morrer e o outro não, o outro ia ser perdoado. E esse que ia morrer, ele morreu mesmo. E esse que foi perdoado, José pediu para ele: lá na frente, lembre-se de mim. Quando você sair daqui, lembre-se de mim. Então esse homem, na primeira oportunidade, quando Faraó teve um sonho muito estranho, né? Ele teve um sonho que está aqui no versículo 15 e no versículo 16. Eu vou ler aqui, Gênesis 41, no versículo 15. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, Faraó foi lá, teve o sonho dele, né? E José foi lá interpretar. O sonho era esse aqui, no versículo 17, Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. Eis que subiram dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho
que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei-o aos ninguém ouve que me interpretasse. Aqui ele tinha pedido já ajuda antes dele pedir para José, ele já tinha pedido ajuda para os magos dele e ninguém soube interpretar, né? Então, eu quero colocar aqui, a partir desse momento, eu quero colocar para vocês. Quais eram os princípios que podemos aprender com José para solucionar problemas? Esse vai ser o meu foco, né? Como eu disse, o meu título é Sabedoria versus Desespero, né? Então, José estava diante de uma situação. Nenhum dos magos conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E ele estava na prisão. Então, provavelmente ele sentiu um certo temor. Só que ele confiou em Deus. Ele mesmo disse aqui no versículo 17, no versículo 16, respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó, né? Então, ele foi lá para solucionar um problema. E em meio aos problemas, né? Para ser um solucionador de problemas, como José. A primeira é reconhecer a sabedoria de Deus. Nós sabemos que Deus, ele faz o impossível, né? E quando nós olhamos para os atributos de Deus, né? Os atributos que só ele possui, nós vemos a onipotência, a onipresença e a onisciência. Então, um Deus que vê todas as coisas não vai conseguir solucionar um problema? Para nós parece difícil, para nós parece impossível, mas para Deus não é. Então, a primeira coisa é depender de Deus, dependa da soberania de Deus. Entenda que Ele é soberano sobre a sua vida, dependa dEle. Aqui, ó, Gênesis 41, né, o 16, no versículo 16, ó, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ele reconheceu que ali não era o poder dele, era o poder de Deus que ia interpretar aqueles sonhos. Então, reconheça a sabedoria de Deus. E outra, não dependa de si mesmo. José não dependeu dele mesmo, ele dependeu de Deus naquele momento, ele dependeu do poder de Deus, do conhecimento de Deus. Foi Deus que interpretou aquele sonho e passou para José. Então, não dependa de si mesmo, dependa da soberania de Deus. Aqui em Provérbios, eu quero que vocês abram comigo Provérbios 3, Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós precisamos reconhecer Deus em todos os caminhos em que estivermos. Nós precisamos caminhar junto com Ele. Nós precisamos nos submeter debaixo da sua soberania. Deus é soberano em nossa vida e nós precisamos reconhecer isso. É importante que você tenha isso em mente. Então eu vou repetir várias vezes para você gravar na sua mente. Se submeta à soberania de Deus, porque é Ele que vai resolver os seus problemas. É Ele quem resolve os problemas da sua vida. E aqui, ó, outra coisa que ele fez, que José fez nessa situação, durante esse problema, foi que ele analisou com atenção o problema, a situação. Olha só, no capítulo 41 aqui de Gênesis, do versículo 17 ao 24, olha só. Então contou a Faraó José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. Aqui ele vai contar todo o sonho que ele teve. E se você prestar atenção, em nenhum desse momento aqui, José interrompeu Faraó. Em nenhum momento ele disse, não, repete de novo para mim, porque eu não estou entendendo. Não, ele deixou Faraó contar todo o sonho dele e ele ficou ali paciente analisando tudo que Faraó estava contando.
Então, ele analisou o problema, ele analisou o que Faraó estava contando, sem interrupção. Então, ele não se precipitou. Ele não se precipitou ali. Ele podia ter dito assim, ele podia ter interrompido, ele podia ter dito, eu não consigo, ele podia ter ficado com medo, mas não, ele confiou no poder de Deus. Então ele não se precipitou em interpretar o sonho de Faraó. Ele analisou com cuidado, ele ouviu atentamente e foi paciente. E outra, ele não se desesperou. José não se desesperou ali. José ouviu pacientemente, com calma, ele não teve desespero nenhum, né? Ele confiou em Deus. Então, eu quero deixar para vocês aqui, esse ponto é muito importante. Eu quero que você, se você puder anotar em algum lugar, em qualquer lugar para ficar fixo aos seus olhos, para você ler quando você passar por ali, seja um solucionador de problemas e não um causador de problemas. Você precisa ser um solucionador. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando o Faraó chamou José para interpretar o sonho, ele só pediu isso. Chamem José para que ele possa interpretar meu sonho. Só isso. Mas olha só o que José fez. Ele foi lá e interpretou o sonho de Faraó. Só que ele não fez apenas isso. Ele não disse, Faraó, o teu sonho significa isso, isso e isso. Não, ele chegou lá e ele falou, Faraó, o teu sonho significa isso e você precisa fazer isso. Né? Então ele mostrou o problema, ele mostrou o que iria acontecer e ele mostrou a solução para passar por aquele problema. Eles iam passar por 7 anos de fartura. E outros 7 anos que iriam seguir esses 7 anos de fartura, ia vir 7 anos de escassez, onde eles passariam fome. Então ele só poderia ter dito, o Egito ele vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e poderia ter ido embora. Mas não, ele falou, nós vamos ter 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Nesses 7 anos de fartura, vamos armazenar tudo que pudermos, para quando chegar esses 7 anos de escassez, a gente possa ter tudo em estoque. E a Bíblia fala que quando eles estocaram tudo, era tanto que eles nem contavam mais. Eles pararam de contar tudo que eles estavam armazenando, porque era muito. E além do limite que eles tinham que suportar, que eles dizem até que alguns estudos que foi naquela época que surgiu os silos, onde guardavam os grãos e tudo. Então, eles tinham os limites de guardar, e a Bíblia fala que ultrapassava aqueles limites. Então, olha a sabedoria de José nesse momento. Ele deu a solução para Faraó. Então, leve a solução junto com o problema. Eu não sei se você já passou por algum momento assim, que você foi a solução e não o problema, né? Então, se você passou por isso, com certeza você se sentiu bem em ser a solução, em ser o resolvedor daquele problema, né? A pessoa que alguém estava contando contigo. Então, seja um solucionador de problema. E outra, antecipar a solução. Não espere para chegar no momento e pensar no que fazer, né? Porque enquanto o Faraó estava contando, ele foi pensando e analisando, né? E Deus revelou para ele. Ele não foi, de última hora, assim, chegar... Depois que Faraó terminar de falar, ele foi pensar no que significaria aquilo. Não, ele foi pensando. Então, antecipe as soluções. Não deixe para a última hora. Não deixe as coisas ficarem feias para você arrumar uma solução para os seus problemas. Não deixe as coisas ficarem agravantes para achar uma solução. Então, antecipe a sua solução. Aqui, eu quero... Sempre quando eu penso em sabedoria, me vem José e me vem Salomão. Aqui, abram comigo lá em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28.
1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 28. Para quem não sabe ou não lembra, Salomão fazia um pedido. Ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Ele podia pedir carros, ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir riquezas, exército, reinos, mas ele pediu uma coisa só, sabedoria, e Deus se agradou daquilo. E vemos a primeira atitude de sabedoria. Na verdade, a primeira atitude de sabedoria de Salomão foi ter pedido sabedoria para Deus, né? Mas a primeira manifestação de sabedoria que é público, que vemos aqui, é quando ele julga a causa das duas mulheres que tinham 2 filhos, né? Aqui, ó, no versículo 16 aqui. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia, a tua serva tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então o rei falou, né? Não, esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Então trouxeram uma espada a ele, e o rei falou: Divide em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque naquele momento ela sentiu um temor, ela sentiu medo de perder o filho dela, né? Então, aqui, ó, olha o que ela fala: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dei a primeira o menino, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Isso aqui é uma atitude de sabedoria, né? É uma atitude assim que, como diz aqui no versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha só o povo reconhecendo a sabedoria de Deus na vida de Salomão, e ele agiu com justiça. Então, nós precisamos nos submeter a Deus, à soberania dele, e pedirmos sabedoria para Deus, para que a sabedoria de Deus seja manifestada em nossa vida, né? Eu não sei, você provavelmente tem pastores, né? Tem algum líder. Então, seja um solucionador para o seu líder, não seja um problema para o seu líder. Se você está sendo um problema para o seu líder, você não está honrando ele. Seja a solução para a sua igreja, seja a solução para o seu pastor, seja a solução para o seu líder, a solução para o seu marido, sua esposa, para a sua família. Seja a solução, não o problema. Amém? Nós precisamos nos preparar para os problemas e nós precisamos pedir sabedoria para Deus para solucionar. Amém? Antes de mais nada, eu quero pedir de novo que se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Amém? Que a graça de Deus seja com todos. Shalom.